Mikael perguntou de que material são feitas as dentaduras. Então, as dentaduras são feitas com acrílico, Mikael. O Vitor perguntou se os dentistas podem fazer preenchimentos de harmonização facial. Então, Vitor, hoje os dentistas são liberados a fazer esses procedimentos de harmonização facial. Então, tudo que é preenchimento em face, eles podem sim. A Denise perguntou se eu tenho interesse em fazer uma especialização mais a fundo na área cirúrgica. Então, Denise, por enquanto não. O meu curso em cirurgia oral menor me deu uma base bem boa e é o que eu tô conseguindo fazer os casos que eu preciso com esse aperfeiçoamento. Eu já pensei na parte da buco, na residência em bucomaxilo, que eu comentei até com vocês, que é uma especialidade dentro da odontologia, mas por enquanto não, né? Pode ser que eu mude de ideia mais pra frente ou que eu volte, nessa ideia, mas por enquanto eu vou ficar com isso. A Júlia perguntou se é verdade que precisa esperar 20 minutos antes de escovar os dentes depois das refeições. Júlia, é importante sim, só que existem algumas bebidas, alguns alimentos ácidos que esses 20 minutos não são necessários, que precisa de mais tempo, para fazer aquela neutralização de saliva, para não ficar um ambiente ácido e depois vir o ácido, o abrasivo da pasta. Então, o ideal é a gente fazer bochecho com água, faz um bochechão com água antes de fazer a escovação, e aí a gente ameniza esse problema. A Julia também perguntou se é ensinado como lidar com crianças ou adultos com distúrbios ou problemas mentais que não gostam de ser tocados, por exemplo. A gente tem uma clínica na faculdade que é de pacientes especiais. Então, o problema é que pacientes especiais, quando a gente fala em especiais, a gente pensa em pacientes com alguns distúrbios muito grandes, mas às vezes especiais são pacientes até que fazem usos de medicações para doenças sistêmicas, então esses também entram nesse grupo de pacientes especiais. Então, alguns dão, digamos assim, a sorte de ter a experiência e o contato maior com esse tipo de paciente, com algum distúrbio mental, que tenha esse problema de toque e tudo mais, mas eu não passei por essa experiência ali. O paciente... Matheus quer saber o que uma pessoa precisa gostar para escolher a faculdade de odontologia e não se arrepender. Matheus, eu acho que o gostar de pessoas, gostar do contato com pessoas, gostar de aprender a lidar com pessoas, porque existem vários tipos de pessoas, então a gente precisa sempre saber lidar com cada uma delas, Às vezes a gente vai falhar, mas a gente precisa ter essa vontade de aprender. E como foi a minha primeira experiência em uma cirurgia complexa? Olha, Matheus, para ser bem sincera, na minha primeira cirurgia complexa, eu provavelmente passei mal de cair pressão. Isso aconteceu bastante na Univille comigo, de cair pressão, de ficar muito nervosa. Isso acontecia bastante, assim. Eu agora aprendi a lidar com esse tipo de situação, A gente vai aprendendo aos poucos. Mas eu não quero assustar ninguém. O Mikael perguntou se não tivesse feito odontologia, qual curso teria escolhido? Pior que eu não consigo pensar, assim. Eu, como falei para alguma outra pessoa, eu respondi que eu meio que me joguei na odontologia, Então, não sei te dizer. Eu gosto bastante da parte de nutrição, mas não sei se chegaria a fazer um curso de nutrição. Eu não sei essa. Vou pensar. A Gabriele perguntou, você falou sobre os movimentos de vassoura nos dentes, os movimentos circulares na parte de cima do dente também são eficientes? Gabriele, se você consegue fazer o controle de placa, se essa técnica para você tá tranquila, se você não sente a gengiva machucar, se não tem sinais de sangramento, de gengiva com uma coloração mais avermelhada, que é um sinal já de uma gengiva não saudável, você pode continuar com essa técnica que você tá, não é necessário mudar, tá?
Ela perguntou também se nesse tempo de pandemia como estão sendo os cuidados com atendimento ao paciente, já que contato e toque são essenciais nas consultas. Os dentistas têm esse desafio porque não tem como a gente fazer home office, né? A gente tem que ir à luta. Então, para nós foi o tipo de máscara, né? Então, N95 ou PFF2 ou essas variáveis. O uso do face shield, que é aquela proteção facial. O jaleco descartável, então, sobre o jaleco normal que a gente usa. E também cuidados mais na comunicação com o paciente, então sempre ficar atento ao que o paciente está vivendo, o meio que o paciente convive, reforçar naquelas questões de pergunta aos pacientes, né, se teve alguns sinais ou sintomas, mais essa questão, porque de resto, assim, o nosso contato com o paciente não mudou, né, é mais o que a gente acrescentou nas consultas. A Ana perguntou se o estudo foi difícil, como pensou em escolher essa profissão, qual foi a parte mais difícil de estudar? Ana, foi. Eu sou uma pessoa que sempre precisei, assim, sentar na cadeira e estudar. Nunca fui aquela pessoa com facilidade de absorver a informação da aula e não precisar, né, estudar. Tem pessoas que acabam tendo uma maior facilidade com isso, né, com as informações. Então, sempre precisei parar para estudar bastante. E como pensei em escolher a profissão, acabei já respondendo em outro vídeo. Então, foi meio que só fui, né? Eu escolhi meio que de olhos fechados mesmo. A Alice perguntou se na odonto a gente também treina em cadáver, porque ela falou, né, muito da medicina, que acaba treinando em cadáver, e perguntou se a gente também faz assim. No primeiro ano, se eu não me engano, Alice, a gente tem a matéria de anatomia, então a gente abrange uma anatomia por inteiro, e depois os primeiros 6 meses é uma anatomia bem geral, e depois a gente fica mais na anatomia dental. Então, para essa anatomia geral, a gente vê sim em cadáver, tá? A Ana perguntou os pontos positivos e negativos de trabalhar na odontopediatria. Luana, eu não trabalho com criança mais. Na faculdade eu atendia crianças porque fazia parte, né, do curso e tudo mais. Eu nunca tive problema em trabalhar e atender criança. Eu gosto, na verdade. Mas hoje em dia acabo não atendendo mais. Ponto positivo, acho que é esse retorno grande, né? O contato com a criança. Eu gosto, sempre gostei de trabalhar com criança. Acho que o ponto negativo, que é o que mais pega, é mais porque a gente gasta muita energia, né, no atendimento à criança. Então, a gente precisa estar toda hora conversando, estimulando aquela criança a estar ali, né, no meio do tratamento, a gente conseguir fazer as coisas até o final. Então, é aquela consulta cansativa, né? A gente, além do mental, o físico também pesa bastante. Mas, no fim, é uma consulta prazerosa. O José quer saber se quando coloca dente postiço tem menos efetividade se fosse um dente normal. José, quando a gente consegue manter nosso dente, a gente consegue manter aquelas sensações. Então, diferenciar um alimento frio para um alimento quente, um alimento duro para um alimento menos duro, né, pastoso. Então, essa é a grande diferença de colocar um dente postiço ou manter o nosso dente normal. Então, é mais essa questão de sensações, além também de todo um suporte ósseo que os nossos dentes nos trazem, né? Então, é mais nesse sentido. A pergunta do Henrique foi boa. Ele perguntou se eu já atendi familiares e se sim, sentiu alguma dificuldade em lidar. Henrique, sempre há uma dificuldade em atender familiares, né? Principalmente essa parte da intimidade aí, então já atendi, sim, é um desafio. O Matheus perguntou se enquanto está fazendo faculdade, se pode trabalhar em um consultório como auxiliar. Matheus, é difícil trabalhar como auxiliar em um consultório como auxiliar, porque a não ser que você tenha esse curso, né, de técnico em saúde bucal, de auxiliar mesmo. Porque a gente, enquanto, por exemplo, eu que só fazia a faculdade, não tinha esse curso, é complicado, tá? Primeiro que para auxiliar precisa ter esse curso, né, em técnico de saúde bucal.
E é complicado, não sei se você conhece o dentista, é um parente, um familiar, e acaba te colocando ali no meio. Mas é uma coisa bem complicada, assim. Um problema, digamos assim, da graduação, porque a gente acaba não podendo atuar e fazer esses estágios fora, né? O Matheus ainda perguntou se, na minha opinião, eu senti que fazer essa faculdade é algo desafiador pelo nível da dificuldade. Ah, Matheus, é uma coisa. Toda faculdade vai ser um desafio e toda faculdade vai ter uma certa dificuldade, né? Então, é tudo muito novo. A gente sai do ensino médio sem saber de fato o que a gente vai encontrar naquela faculdade que a gente escolheu, né? Mesmo a pessoa que sempre sonha em fazer medicina ou sempre sonha em fazer arquitetura, sempre vai ter alguma coisa ali no meio que vai ser um pouquinho mais difícil ou não. O negócio é. E outra coisa, assim, muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, e eu acho que não dá pra gente ver isso como um problema, sabe? O melhor é a gente ir de encontro com o que faz sentido pra gente, e o importante é a gente tentar. Ele ainda perguntou também, quando já empregada, se eu senti alguma diferença para agora ser uma profissional, o sentimento e a dificuldade foram as mesmas. Então, acho que a diferença de atender enquanto graduanda e depois da formação. O medo com certeza vem nos primeiros momentos ali, mas isso a gente vai se acostumando. É uma coisa que a gente tem que pensar que a gente já fez aquilo por muito tempo e que a gente dá conta. E a gente tem que aprender também a dizer quando não consegue. Então, acho que isso foi o que eu mais levo, assim, sabe? Não querer meter a cara em tudo, saber diferenciar o que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu não consigo, e ser verdadeira com o meu paciente, de dizer para ele quando não tá mais nas minhas mãos e que eu preciso encaminhar. O Pedro quer saber quais as dificuldades de fazer uma graduação em odontologia. Acho que o que mais pega ali na odonto é a parte de ser uma faculdade em período integral. Então, a gente fica muito tempo ali, né? São muitas horas dentro da faculdade, a gente trabalha em duplas, então, teoricamente, a gente tem que ficar com a mesma dupla no terceiro, quarto e quinto ano dentro da clínica, então, né, como sempre, assim, acabam tendo algumas briguinhas, algumas intrigas nesse sentido de. Mas nisso, assim, o convívio muito intenso com as mesmas pessoas por muitas horas por dia, acho que mais isso. O Nicolas quer saber se existe pós-graduação específica para colocação de dentes de porcelana após acidentes. Então, o especialista é o protesista, que fez a pós em prótese, e o pessoal da dentística. A Helena quer saber se a sensibilidade dos dentes está relacionada a essa coisa de não esperar os 20 ou 30 minutos para fazer a escovação após refeições. Então, Helena, a sensibilidade dos dentes tem causa multifatorial, então a gente não pode só jogar a culpa nessa não espera para escovar os dentes. Então, tudo tem que ser muito avaliado e conversado com o dentista para a gente entender o que está acontecendo e o que está levando a essa sensibilidade, que pode ter o agravamento com essa não espera das refeições, então a gente precisa avaliar para entender o que está acontecendo.